Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 técnicas muito fáceis de serem aplicadas na sua prova de Ciências Humanas e que vão aumentar muito a sua nota na maior parte das questões desse exame. Mas antes de eu começar a te explicar essas técnicas, deixa eu te dizer de onde surgiu a ideia desse vídeo. Vários de vocês com a proximidade do Enem têm me perguntado, tanto aqui como lá no Instagram, @prof.rafael, sobre técnicas e sobre como é a melhor forma de realizar as questões da prova de humanas do Enem. Eu já fiz a prova de humanas 3 vezes em 2019, 2020, 2021 e nas 3 vezes eu tive mais de 40 acertos na prova. Só que eu não vou trazer a perspectiva de quem fez a prova e de quem acertou questões. Eu vou trazer uma outra perspectiva aqui, que é a perspectiva de quem elabora questões há mais de 5 anos do modelo Enem. Tanto para as escolas em que eu trabalho, como para uma fundação de concursos públicos aqui do Rio de Janeiro, que adota uma matriz de referência muito próxima para os concursos e vestibulares de ciências humanas, que é a matriz do Enem. E essas técnicas elas estão baseadas em como você pode counterar. Se você joga, você conhece essa expressão, se você não joga, eu te explico. Counterar é basicamente contra-atacar a maneira pela qual a banca do Enem faz essas questões. Essas são técnicas que eu revelo lá no meu curso, no Plano do Gabarito, e eu estou trazendo aqui para vocês com exclusividade. Se você quiser, você pode se inscrever como forma de gratidão aí no canal. A primeira dessas técnicas, que talvez seja a mais contra-intuitiva, e a que mais pessoas falam para vocês não fazerem, é que você deve começar a responder as questões pelo texto. Isso aí é um ponto assim muito polêmico, várias pessoas vão falar nos comentários aqui que isso está errado, vão dar dislike no vídeo, vão fechar o vídeo, mas deixa eu te explicar por que eu estou falando isso. Tem uma lógica assim muito prática e que eu já testei com mais de 1.500 alunos lá no meu curso, no Plano do Gabarito, e já testei, obviamente, comigo também. Qual que é a lógica de começar pelo texto da questão? Só funciona começar pelo texto da questão e não pelo comando se você começa pelo texto da questão extraindo a ideia central daquele texto. Deixa eu te explicar um negócio como banca de vestibular. Quando o camarada que vai fazer a questão, tipo eu, ou o cara lá do INEP, no seu caso que está fazendo Enem, né, escolhe o texto, ele escolhe primeiro aquele texto, porque aquele texto é capaz de trabalhar uma das habilidades da matriz de referência do Enem. Dito isso, o que eu estou falando? Se aquele texto ele foi escolhido para trabalhar uma determinada habilidade, ele tem que ter uma única ideia central contida nele. Essa ideia central, ela é simplesmente a chave para a resposta de todas as questões da prova de humanas do Enem. Porque na prova de humanas do Enem, ou a questão ela é respondida pelo texto, ou ela é respondida a partir do texto. Se ela for respondida pelo texto, obviamente a resposta está dentro do texto. Isso é a maior parte das questões da prova de humanas do Enem. Se você já é um Enemzeiro mais experiente, você sabe do que eu estou falando. O outro modelo de questão, que é a partir do texto, ele normalmente pergunta uma causa, uma consequência. Mas começar pelo texto e extrair a ideia central desse texto vai te ajudar bastante. Por quê? Porque essa ideia central ela vai fazer com que você seja capaz de basicamente saber o que a questão vai pedir. Então é por isso que eu sempre recomendo que os meus alunos lá no Plano do Gabarito, inclusive se você quiser conhecer o curso, você pode clicar aqui, o link está na descrição para fazer sua matrícula lá. Você pode aprender a aplicar essa técnica e várias outras que eu vou te ensinar nesse vídeo e que eu te ensino lá também em 8 dias de curso. Então se você tiver com dificuldade em humanas ou quiser mesmo evoluir o seu resultado dentro da prova de humanas, clica aqui, é o primeiro link da descrição. Lá no plano eu ensino que começar pelo texto te recompensa. Por quê? Porque impede que você tenha aqui no texto mais de uma vez. Que você comece pelo comando, leia o texto, de repente depois leia o comando novamente. Quando você lê o comando e extrai a ideia central desse texto, que é única, você já está com meio caminho andado para a resposta. E aí, obviamente, a segunda técnica que eu vou te ensinar aqui, ela é um pouco mais simples e talvez alguns de vocês já façam, mas ela obviamente orna com a primeira técnica que eu te ensinei aqui, que é identificar o verbo de ação no enunciado da questão. Vários de vocês, muitas vezes, simplesmente pulam essa parte. Perceba, para você identificar esse verbo, você precisa de 2 coisas. Primeiramente, entender que todo comando da prova do Enem, de humanas, mesmo
que não venha escrito ali no texto, no trecho acima, no trecho citado, ele sempre se refere ao trecho citado. Isso é um ponto fundamental e é justamente por isso que a gente começa pelo texto. Mas, para além disso, o verbo, ele é sempre aquela expressão que te pede alguma ação. Por exemplo, numa questão que diz, no trecho acima, o processo revelado é a... Então, obviamente, ali o verbo de ação seria o revelado, né? Porque ele quer que você revele o processo que está presente ali. Circular esse verbo de ação, né? É aquilo que está sendo pedido, vai te ajudar, não só, óbvio, né? Entender que aquilo vem do texto, mas o que ele quer do texto. Normalmente, quando você extrai a ideia central do texto, você, quando chega no comando, já sabe, já tem dimensão do que vai ser pedido ali. Porque a ideia central ela é muito óbvia. Quando você começa a exercitar essa leitura ativa do texto, o comando ele vira quase que uma linha auxiliar. Em poucos casos, inclusive, ele se torna realmente decisivo. Mas circular ali o comando, o verbo de ação, vai te ajudar a complementar a ideia do texto com o comando para chegar no gabarito da questão. E a minha terceira técnica, que talvez seja a melhor se você ficou até aqui, é, obviamente, aquilo que a gente chama lá no plano do gabarito de teste do texto. O que significa isso? Muitos de vocês reclamam várias vezes, em todo momento, me perguntaram até na caixinha do Instagram essa semana, vou deixar o print aqui, como é que a gente lida com os distratores, ou seja, com aquelas opções que são verdadeiras do ponto de vista do conteúdo, mas são incorretas. Cara, o teste do texto é a maneira mais eficiente que você tem de lidar com os distratores. Quando eu, Rafael, faço uma questão de vestibular, normalmente, quando eu quero que essa questão seja difícil, a gente coloca normalmente 4 distratores verdadeiros. Em história ou geografia, isso é muito fácil. Basta você colocar 4 expressões, 4 conceitos, 4 processos que tenham de fato acontecido naquele momento histórico ou dentro daquele processo geográfico e, obviamente, só um deles atender aquilo que está sendo descrito no texto. Como é que você faz, então, para, sabendo o conteúdo, sendo um cara estudioso, que se importa, que é inscrito aqui no canal, que, cara, já estudou pra caramba, que tá um mês no Enem desesperado, como é que você faz para não cair nesse distrator? Você faz o teste do texto. Em todas as alternativas, absolutamente todas, na A, na B, na C, na D e na E, você vai se perguntar se aquilo está sendo validado pelo que foi pedido no comando, mas especialmente pelo que você entendeu do texto. Nesse sentido, então, começar pelo texto é fundamental porque ele vai balizar, sobretudo, a sua compreensão daquela questão. Sem entender o texto, é impossível fazer essas 2 técnicas e, consequentemente, é impossível fazer uma questão de ciências humanas do Enem. Fazendo isso, você vai garantir que o seu número de questões, que você fica em dúvida entre 2 alternativas, diminua de maneira exponencial. Esse é o segredo, por exemplo, do resultado de vários dos meus alunos. Muita gente que me segue lá no Instagram, não sei se você me segue lá no Instagram, fica achando que aqueles prints, sei lá, são de gente delirante, ou que eu pago aquelas pessoas para dizer que elas aumentaram 7, 8 acertos em uma semana fazendo plano. Na realidade, o aumento daqueles acertos é oriundo de técnicas simples que eu ensino lá. Não só essas, né? Não só essa metodologia de fazer questões, de lidar com diferentes partes das questões, mas também de lidar com diferentes tipos de texto base. Isso é muito fácil de ser aprendido e, obviamente, você pode garantir os seus acertos nas questões fáceis e médias, e até mesmo algumas difíceis, que não são tão conteudistas, com essas e outras técnicas que vão te ajudar, de fato, a evoluir muito os seus acertos na prova de ciências humanas do Enem. Então, se você está tendo dificuldade com a prova de humanas, provavelmente você entrou aqui por isso, está tendo alguma dificuldade, testa essas técnicas do seu próximo simulado e volta aqui nos comentários para me contar se elas te ajudaram, ou me conta numa DM também, que eu adoro receber DM de gente que é ajudada pelo meu conteúdo aqui no YouTube. Lembra que eu trouxe uma outra perspectiva, que o que eu falei, né, é pensado por alguém que está do outro lado, está fazendo a prova, e que justamente sabe quais são as forças desse modelo, que é o modelo de prova do Enem, mas também quais são as fraquezas e como é que você pode utilizar ele para conseguir um excelente resultado dentro da sua prova. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Eu nunca gravei um vídeo dessa forma, né? Expondo tanto coisas que eu ensino lá dentro do meu curso Plano Gabarito. Se você gostou, tudo que eu peço é que você deixe o seu like aí dentro desse vídeo e que se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe um comentário aqui no YouTube ou uma DM lá no Instagram e também só, que são as redes sociais que eu tenho também, né? E que se você, cara, continua em dúvida aí sobre como fazer uma questão de ciências humanas do Enem, eu vou separar esse vídeo aqui, que é o mais visto do canal, em que eu pareço que fui sequestrado pela minha esposa, né? Porque foi no meio da pandemia, em que eu te ensino na prática como é que você faz em 3 etapas uma questão de ciências humanas do Enem para garantir o máximo de número de acertos possível dentro da sua prova. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.